Muito boa noite. Sexta-feira chegou e com ela o nosso Acontecendo Visita. E hoje nós estamos na casa do professor Fábio Tuzzi, professor da rede pública de ensino, lecionando nos colégios estadual Alcino Guanabara e no professor Alvina Valéria da Silva, e também... eu vivo o que eu falo, né? Muito preocupado com a formação das pessoas. Pelo que isso? Eu saí muito pela emoção, porque o meu pai, ele teve um papel fundamental nisso, que ele falava, sai da Marinha e vem trabalhar comigo. Você vai ganhar muito, vai ganhar mais do que você ganha lá. Então, no primeiro momento foi isso. Mas também pesou muito o fato de eu ver algumas coisas erradas lá dentro. Que coisa errada? Eu não aceitava muito que os subalternos, às vezes, recebessem ordens que eram meio descabidas, né? De oficiais superiores. Então, eu achava que, para mim, não daria certo ficar lá, que eu acredito muito que em algum momento eu ia dizer um não e não ficaria bem para mim. E aí eu decidi sair. E como surgiu o seu interesse pela educação? Bom, depois que eu saí da Marinha, eu trabalhei um tempo na fábrica de papel aqui em Guapimirim, na fábrica lá do centro de Guapi. Fiquei lá durante algum tempo, saí, fui para uma grande empresa de refrigerantes multinacional, a mais famosa de todas. Eu fiquei 5 anos trabalhando lá e eu saía muito cedo de Guapi e eu botei na cabeça que eu não poderia trabalhar tão longe assim. Mas eu não morava longe, eu trabalhava longe. E aí eu decidi sair daquela empresa e voltei a trabalhar com meu pai aqui em Guapimirim, na serralheria. A educação aconteceu de uma forma bastante inusitada, porque estava eu trabalhando um belo dia na serralheria com meu pai, e aí o professor Ivan Coutinho me para na porta da serralheria e ele me faz um convite. Ele fala, faculdade. E eu não tinha faculdade. Eu perdi até a oportunidade dentro dessa grande empresa multinacional de refrigerantes, justamente porque eu não tinha um diploma. Eu tinha todas as habilidades para eu assumir um cargo de chefia. Eu só não assumi por causa do diploma que eu não tinha. E podia ser diploma de qualquer coisa. E aí isso foi um dos principais motivos que me levou a sair daquela fábrica. E aí quando ele falou, volta para a sala de aula, eu falei, eu vou voltar. E aí eu comecei a faculdade, eu falei, eu vou fazer o quê? Não tinha nada na cabeça. E como o professor Ivan, e como outros professores, tinham que voltar para a sala de aula devido à nova lei, né, de diretrizes e bases, ele também deveria fazer a complementação pedagógica para poder trabalhar com o ensino médio. Eis que o meu antigo professor agora vira o meu colega de sala de aula. E num belo dia, dentro da sala, eu fui tirar umas dúvidas dos outros alunos. E o professor Ivan, no final da sala, ficou só olhando para mim de longe. Quando eu sentei do lado dele, ele falou assim, teu caminho é ser professor. Eu fiquei até na hora, é mesmo? Ele, você vai ser professor. E assim a educação surgiu. E com essa fala aí, podemos considerar que o professor Ivan foi o seu grande inspirador? Com certeza, com certeza. Todo mundo que me conhece, todos os meus alunos, todos os meus amigos, o meu pai, a minha mãe, já ouviu algum dia eu falar que eu sou, na parte profissional hoje, eu sou o que sou graças ao professor Ivan Coutinho. Posso falar que ele é o meu pai, meu lado profissional. Ele tem essa carga toda, eu jogo nas costas dele. Graças a Deus eu tive um amigo, além de ter sido meu professor, eu tive um amigo e eu me espelhei muito nele para me tornar uma pessoa melhor. Me lembro a primeira vez que eu entrei numa escola, que ele foi convidado para ir para essa escola, para dar aula, só que ele não podia na época, porque ele assumiu o cargo de secretário de turismo, de educação, de Guapimirim. Ele falou, não tenho tempo para voltar para a sala de aula porque eu estou nesse cargo. E ele me levou até a escola que convidou ele, que curiosamente foi a escola que eu estudei
quando jovem, que fiz meu ensino médio. Né? Na época a diretora era a dona Maria Lúcia, muito conhecida no Guapi. E quando ele falou, olha Maria Lúcia, você, se não contratar o Fábio, você estará perdendo um ótimo profissional. Que se não ficar igual a mim, vai ficar melhor. Hélio, aquilo ali jogou nas minhas costas uma responsabilidade muito grande. E eu vou te falar uma coisa, eu carrego até hoje. Né? Eu faço questão de cada dia eu ser melhor do que o outro, porque eu não posso esquecer isso não. É muita responsabilidade que estou colocado, porque nós estamos falando de tratar com jovens, né? Tratar com seres humanos. Quando eu trabalhava na fábrica de refrigerante, eu tratava com refrigerante e não com pessoas. Agora, voltando, Fábio, um pouquinho aí até na questão da sua carreira militar, você acha que a carreira militar poderia trazer um conteúdo a mais para essa nossa juventude que hoje está aí meio sem rumo, sem limites? Hélio, são tempos diferentes, certo? Eu não estou aqui para dizer como que está hoje o serviço militar, porque eu sei que mudou. Uma grande mudança é que a pessoa hoje que entrar pelo recrutamento normal, ela não fica mais lá dentro, ela fica só um tempo, pelo que eu sei, não sei se são 3 anos ou 5 anos, mas ela não tem possibilidade de ascensão, a não ser que ela faça um concurso interno para poder passar. Mas eu posso te falar uma coisa, a vida dentro do quartel mudou muito a minha cabeça. Principalmente aquela hora que você deita para dormir, que você põe a cabeça no travesseiro, aí você lembra da tua casa, né? Você lembra do teu conforto, você lembra dos teus amigos, lembra de como é essa vida. Enquanto você está durante o dia, você está agitado, fazendo alguma coisa, ordem unida, o que for, né? Estudando em sala do quartel, mas quando você para, você começa a pensar. Eu saí de lá, eu entrei um garoto, com 18 anos de idade, eu saí de lá um homem. Tá? Então, eu acredito muito que o ordenamento, a disciplina, ela é sim fundamental. Eu acho que isso falta. Algumas pessoas acabam tendo esse ordenamento da disciplina até pela própria vida. Né? Naturalmente acontece, às vezes quem quer já ajudar em casa, a maturidade vem. Mas para alguns jovens seria bom passar um tempo lá. Esse é meu posicionamento. Traria algum conteúdo para a vida? Traria discernimento, traria um pouco mais de responsabilidade, de calma, né? Momento para pensar, para falar, antes de falar, você refletir no que você vai falar. Eu acho que é colocar a cabeça no lugar. Eu acho que é bom. E essa nossa juventude, você acha que, independente de qualquer coisa desse serviço militar, que seria uma boa opção, ela tem jeito, Fábio? Tem jeito. Quando eu morava em Teresópolis, desculpa falar um pouco antes para a gente entender agora, tá? Quando eu morava em Teresópolis, meu pai trabalhava numa grande empresa que tinha em Teresópolis, na época, eu posso falar que ela não existe mais, mas que era a Sudantex, era a melhor empresa da região, inclusive. E eu, todo dia que eu chegava da escola, eu pegava minha bicicleta, eu morava no alto, eu ia pedalando até o centro, porque a Sudantex fica ali perto da empresa, Teresópolis, da garagem da Teresópolis, isso mesmo. E eu chegava 10 minutos antes do almoço e eu ficava parado na grade de tela, olhando para dentro da fábrica. E naqueles minutos, antes de tocar a sirene, eu ficava imaginando o dia que eu fosse trabalhar ali. Então eu sempre botei na cabeça isso, eu vou estudar para um dia trabalhar naquela fábrica. Não trabalhei porque nós viemos morar em Guapimirim. Guapimirim faz falta isso. Né? Nesse caminho do jovem, da casa para a escola, ele vê possibilidades, vê oportunidades. E aí, nesse caminho para a escola, ele vê esses novos empregos aparecendo, novas firmas, ele começa a mexer a cabeça, porque ele vai querer estudar, porque ele tem que estar pronto para pelo menos competir. E uma coisa que falta muito no nosso município hoje é essa visibilidade de um possível emprego. Isso faz falta. E o apoio da família para essa juventude aí tão meio
sem direção. Como é que isso acontece? Você acha que é uma coisa que faz falta ou tem algo travando esse diálogo entre pai e mãe, entre os filhos e as famílias? A participação da família é fundamental, mas eu queria deixar bem claro uma coisa. Eu escuto às vezes falando, colocando essa carga em cima da família, como se os pais tivessem a culpa. Não é uma culpa, mas a situação hoje que o país passa acabou levando a essa situação. Por quê? Hoje, graças a Deus, a mulher entrou no mercado de trabalho, né, a participação dela é efetiva, mas a gente tem que ver um lado que é o seguinte: antigamente a mãe tinha mais contato com o filho, então olhava o caderno do filho, perguntava se tinha exercício. Hoje, em função dessa necessidade, né, de complementar a renda familiar, muitas mães, por cansaço, chegam em casa cansado, acaba deixando um pouco isso de lado. E eu vou te falar uma coisa: um simples tem dever para fazer, deixa eu ver o caderno. Isso ajuda bastante o nosso serviço enquanto professor. Porque o aluno vai falar, eu acho que tem. E se a mãe não perguntar, provavelmente ele pode até esquecer. E o que você perguntou, se tem alguma coisa travando. Eu acho que essa modernidade é complicada também, né? Hoje nós temos acesso à internet e tudo. O lidar com essa tecnologia está complicado, porque hoje você vê as famílias completamente meio que desestruturadas em função dessa inovação tecnológica. Antigamente nós tínhamos quantas televisões dentro de casa? Uma. Então a família ficava reunida em torno dessa televisão. Hoje a gente vê que tem casas que tem 2, 3, 4 televisões e aí fica cada um num ambiente. A conversa não acontece. Curiosamente, dentro de sala de aula, sabe o que eu falo? As pessoas conversam quando acaba a luz. Pode reparar, quando acaba a luz, os 3 primeiros segundos é um silêncio mortal, porque as pessoas ficam logo assim, esperando voltar a luz e continua a vida, do jeito que está. Mas se a luz não voltar em 3 segundos, a primeira frase que se escuta e foi geral. E aí começa, como é que foi seu dia hoje, o que você fez? Olha só, a conversa começou a acontecer. Aí eu brinco muito com os alunos que eu falo o seguinte: se eu fosse presidente da República, ou governador, prefeito, não sei, todo dia à noite eu desligaria a chave geral, pelo menos uns 10 minutos, só para as pessoas conversarem. Já ia ter uma mudança muito grande. Volto a falar, o papel da família é fundamental, mas o sistema todo tem que funcionar, não é só a família. Nós temos muitos pais que estão preocupados sim com seus filhos, tem pais que procuram a escola, mas realmente aqueles pais dos alunos que mais precisariam ir à escola são justamente esses que não vão. E esses deveriam. Aí quando acontece de chegar no final do ano, um aluno está com notas muito baixas, o pai só chega lá nessa época para perguntar o que está acontecendo. Deveria estar indo desde sempre, né? Mas já aconteceu, né? Mas já aconteceu. Às vezes não tem nem como voltar, né? E o trabalho, né, que você citou aí, o incentivo, essa falta de perspectiva, é o único problema da nossa juventude? Hélio, eu acho que o discurso que chega a eles está sendo de uma via só. A gente tem que escutar todos os lados. Porque se eu escuto só um caminho, só uma via de comunicação, tudo que vier dessa via de comunicação eu vou aceitar como verdade absoluta. E o que vier de diferente eu vou rejeitar. Né? Então, uma coisa que eu sempre deixei bem claro para eles: escutem todos os lados. Não fiquem escutando só um lado. Todo lado tem ponto negativo, todo lado tem ponto positivo.
O que fazer? Escute os dois lados e coloque na cabeça e balance. O que tiver que encaixar, vai encaixar. Mas nunca escute, nunca aceite apenas um lado da história. Você tem que ouvir 2, 3, 4 lados, o que for, para você poder ter, você poder formular a tua opinião. Porque senão você acaba entrando, hoje em dia, o que a gente percebe é que com pouca informação, os jovens já acham que sabem tudo. E aí querem debater com você um assunto que eles pegaram só uma pequena parte. E aí se você chegar para ele e falar, que base você tem para você falar sobre isso, você pleitear isso? Ele vai ficar meio que parado, ele não sabe. Ele pegou uma pequena base. Professores são diferentes uns dos outros, com certeza. Cada um acaba defendendo o seu ponto de vista. Legal, bacana, tem que defender sim. Eu tenho meu posicionamento. Eu sou de esquerda, sou de direita, eu escutei isso essa semana. Professor, o senhor se vê como? De extrema esquerda ou de extrema direita? Eu falei, eu odeio os extremismos. Eu não gosto. Eu vejo coisas boas dos dois lados. Tanto direita quanto esquerda. Ah, eu sou de centro. Não, não sou de centro. Uma pessoa não pode ficar em cima do muro. Ela tem que tender para um lado sim, dependendo. Sempre em cima do muro? Se você olhar, é conveniente, às vezes, ficar em cima do muro. Você vê, vou pegar bem da política federal. Quem decide as coisas nesse país é o centro. Não é nem a esquerda nem a direita, é o centro. Então, a esquerda e a direita tem que ficar namorando com esse centro. Temos um presidente eleito democraticamente, que poderia ser também o Fernando Haddad. E se o Fernando Haddad fosse eleito, Deus abençoe o mandato dele. Mas ele também teria que conversar com esse centro. E quem é o líder do centro? É o presidente da Câmara, é o Rodrigo Maia. Ele lidera o centro. Então qualquer presidente, eu vejo qualquer um que ganhasse, é um presidente fraco. Fraco que eu digo, porque ele precisa ter o apoio desse centro. Entendeu? Então a política, eu gosto da política. A criança quando nasce, a primeira coisa que ela aprende é, eu tenho que chorar. Toda vez que eu chorar, vai acontecer alguma coisa. Eu vou ter alguma coisa. Primeiro vem a mãe querendo mamar. Mas se eu quiser dar um passeio, quando a mãe vier me dar mamar quando estiver chorando, e eu vou rejeitar, ela vai falar o quê? Não é isso. Vou pegar no colo, pronto, parou de chorar. Essa é a política que a gente aprende. Então, esses posicionamentos, isso tem que chegar na cabeça do aluno, os dois posicionamentos. Não extremos, não os extremos. Toda vez que os extremos afloram, a gente vê problemas. É quando você começa a perder a razão, e aí entra muito aquele lado da emoção. E aí depois você fala, se eu tivesse pensado mais, não teria feito isso. Então, a gente tem que pensar mais, porque a razão tem que falar alto. E a influência nas redes, das redes sociais, você acha que para a nossa juventude, elas mais ajudam ou atrapalham? É importante as redes sociais, esse avanço tecnológico não tem retorno, nós não vamos. Eu escuto muita gente falar, vou cancelar isso, a gente não tem. A gente tem que aprender a lidar com as redes sociais, elas estão aí. O maior erro da mídia normal foi tentar afastar isso. E deu no que deu na eleição, porque simplesmente eles não olharam. As redes sociais, o fato acontece na hora, estamos aqui conversando e as pessoas estão ouvindo. Enquanto que a mídia normal, você pode ter uma manipulação da informação, eu posso até dizer que não houve mentiras num fato que foi narrado, mas pode ter sido omitido alguma coisa. No caso das redes sociais, isso é difícil. Uma pessoa hoje que faz alguma coisa na mídia normal, formal, e que esteja alguma coisa fora de uma certa realidade, a internet vai vir na hora, e é rápido. E rapidamente isso viraliza, e ainda tem aqueles que acham que não, foi robôs que estão multiplicando. Não, então tem robôs de todos os lados, porque a gente vê que uma notícia rapidamente se espalha. É ruim
porque hoje em dia a gente vê às vezes uma notícia de morte, isso chega na casa da família antes de uma pessoa que vai saber passar uma notícia dessa. A pessoa já olha a imagem no Facebook. Nós temos que aprender a lidar com essas redes. Tá? Isso é muito bom, o jovem tem que aprender a lidar. É uma excelente ferramenta. Você vê que o capitalismo logo se apossou. Não é? Você hoje, grandes empresas utilizam as mídias sociais para poder fazer contato com os funcionários. Hoje você entra num laptop, num celular, olha só, no celular você tem acesso ao mundo. Isso é importante. Agora, ao invés de eu usar essa ferramenta maravilhosa que é a internet para eu fazer pesquisas para um trabalho, né, eu deixo de usar isso para eu simplesmente compartilhar uma foto que naquele momento não está fora de contexto. Né? A internet você tem que usar para o lazer, sim, eu mesmo uso. Né? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu boto muita coisa, muita bobeira eu coloco lá. É o meu lazer. É essa hora que eu desestresso o meu dia a dia. Né? Todo mundo precisa ter uma válvula de escape. E uma das válvulas de escape que eu tenho é essa. Às vezes eu chego aqui em casa, tarde da noite, que eu saio lá do Alcindo, eu tenho que desacelerar. Se eu deitar, tomar meu banho e deitar, eu vou ficar rodando na cama. Eu sento nesse sofá, eu fico botando bobeira na internet. Boto os memes, eu acho o maior barato o poder que o brasileiro tem de criar esses memes. É importante, mas tudo tem o seu momento. Da mesma forma que eu tenho hora para entrar no Facebook e colocar bobeiras, eu entro também no YouTube, vou ver aulas, vou ver o que está acontecendo no mundo, eu não fico pegando somente uma visão para isso, essa janelinha, né? O sistema operacional que chama Windows não leva esse nome à toa, né? A janela para o mundo. Então aproveite bem esse recurso tecnológico. E como professor de geografia, que proveito a nossa juventude pode tirar da geografia para o seu dia a dia? Existe uma frase que diz que geografia serve antes de mais nada para a guerra. Tá? Então a geografia foi feita para a guerra. Mas a geografia, ela é tudo. Muita gente pergunta, por que eu tenho que estudar geografia? Porque tudo que você faz na sua vida é um fato geográfico. Só que a gente não tem essa noção. Se você vem para minha casa, você deve se localizar. Para onde você vai? Você vai para uma cidade nova, você vai perguntar onde que fica tal lugar. A pessoa fala, pega a direita, pega a esquerda. Direita ou esquerda significa o quê? Leste ou oeste. Isso é geografia. As relações sociais dos seres humanos, a geografia explica isso. Quando eu estudei geografia, era basicamente capital de estado, capital de país, ou então um tipo de relevo, tipo de vegetação. Parece que é só isso. Né? Tipo de clima, parece que é só isso. Não. Hoje a geografia ela é muito cativante, porque ela mexe muito com as relações sociais. Por que eu tenho que estudar a guerra que acontece lá no Oriente Médio? Você tem que estudar porque é por causa dessa guerra que o teu arroz vai ficar mais caro, porque é a questão do aumento do petróleo. Aí os alunos começam a ligar as coisas e falam, nossa, que interessante, eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. São esses pontos de vista, a intensidade da coisa é muito maior do que a gente imagina. A geografia, tudo que acontece no mundo é um fato geográfico. A história conta o fato geográfico. Existe até uma rixazinha entre professores. E sempre, né? O que você vai contar é um fato geográfico. O descobrimento do Brasil é um fato geográfico. Você vai contar depois. Vieram atrás de pedras preciosas, de minerais metálicos. Quem estuda minerais metálicos? É uma brincadeira que eu sempre faço. Se você tem um bom conhecimento de geografia, você vai pegar um concurso público e você vai se dar bem. Geografia e história, lógico, que são estudos sociais. Eu fiz estudos sociais. A faculdade foi a última turma de estudos sociais, foi a minha. Depois foi só história ou geografia. Não sei, parece que estão tentando separar aqueles que mexem com a cabeça dos alunos, que é importante. Se você pega geografia, história, filosofia, sociologia, essas são disciplinas que moldam o caráter de uma pessoa, tornam essas pessoas críticas,
pessoas mais inteligentes. Inteligente, eu não gosto muito de usar a palavra inteligente, porque todo mundo nasce inteligente. Né? Todo mundo é inteligente. É como se fosse uma bateria. Você compra a bateria, ela está descarregada. Põe para carregar. Você vai ativar ela. Então todo mundo ela tem essa inteligência. A inteligência pode ser moldada? Pode sim. Ela a todo momento ela é modificada. O nosso caráter a todo momento é modificado. Esse papo que a gente está levando aqui, de repente eu falo uma coisa, você já pensa, nossa, eu não tinha olhado por esse lado. Eu também. Eu aprendo muito com meus alunos. Muita coisa. Eu sou completamente diferente. Eu peguei alunos nos últimos 3 anos que eles me fizeram mudar muito o meu jeito de ver as coisas. Minha relação com o outro mudou muito. Muitos alunos falaram, professor, o senhor está deixando de pensar nisso. Eu falei, aí eu venho para casa e eu trago isso para mim. Eu falo, está certo. Né? Eu não posso ficar pensando com a cabeça de 1970, 80. O mundo mudou. E o professor aprende. Se eu falo que todos têm que ouvir os 2, 3 lados, eu também tenho que ouvir. Eu tenho que aprender a pensar muito. E eu tenho praticado isso, eu tenho treinado muito isso. Para, respira. Se você tiver que dar uma resposta daqui a pouco, dê. Mas pensa primeiro. É aquela questão da razão antes da emoção, para você não cometer um erro. Então, meus alunos, eu trato eles como seres humanos. Eu não trato aluno meu, nem a minha turma de 6º ano, antiga 5ª série, todos eles para mim são seres humanos, não são crianças não, tem que tratar como ser humano. Eu posso dar uma bronca, mas eu garanto para você, todos os meus alunos que eu dei aula até hoje, todos eles sabem que a bronca que eu estou dando é para o bem deles, nunca para menosprezá-los. E aí uma vez um aluno falou, professor, é engraçado, né? O senhor dá uma bronca na gente, dá vontade de falar obrigado para o senhor. Eu falei, e já me fizeram chorar. Já chegaram para mim e falaram, professor, o senhor pensa mais em mim do que meu pai. Escuta bem, você escutar isso, é triste. Né? Por muitas das vezes eu passo daquela linha, limite de professor-pai, e a gente tem que passar. A gente passa. Está sempre intercalando essa as linha coisas. É muito tênue, né? Quando você vê, você está... Eu tenho 2 filhos. Eu quero que os professores deles, né, tenham tanto carinho com eles como eu tenho. Porque, vou voltar a falar, eu estou lidando com seres humanos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Uma palavra maldita na hora, olha só, a palavra maldita, olha aqui. Você pode mexer com o futuro. Mal falado. Porque eu sempre falo o seguinte, muitas coisas põem a gente para frente. Até uma bronca. Sim, até uma bronca. Né? Às vezes eu vejo uma pessoa que pega essa bronca e não, eu vou mostrar que eu não sou assim não. Aí eu falo assim, de repente essa bronca foi feita para isso. Isso é psicologia. Você não vai conseguir. Só se você estudar. Aí a criança, não, eu vou estudar. E aí vem um resultado bom e ela fica contente com aquilo. Ou seja, vale a pena. Vale a pena. Acredite, né? Vale a pena. E o nosso jovem de hoje, qual é o questionamento dele? Ele está questionando? Tá. Mas, infelizmente, o questionamento que eu tenho escutado muito é, professor, eu vou estudar para quê? Parece que eles não acreditam muito neles. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Neles ou no sistema? Neles também. Mas é o sistema que leva, para mim, no entendimento meu, que leva o jovem a, no final das contas, achar que a culpa é dele. E a culpa é de todo o sistema. E o sistema é composto por governos, família, professores e alunos. Não somente, mas nesse conjunto, quem mais vai sofrer vai ser o aluno. Entendeu? Eu não posso ficar pensando apenas em, eu só vou dar nota boa. Eu não posso dar uma nota excelente se o aluno não conquistou aquilo. Porque se eu der para ele uma nota boa, ele vai ficar contente, a mãe vai ficar contente, o governo vai ficar contente, eu vou ficar contente, todo mundo ficou contente. Mas quando chegar um concurso público, uma prova do Enem, o que for,
que é assim, aquela prova que vai mudar a vida daquela pessoa, provavelmente ele não vai ter as competências necessárias para ter uma nota boa. E aí ele não vai passar no concurso. A quem ele vai botar a culpa? Nele. Ele não vai botar a culpa em mim, porque ele vai falar, o professor me deu nota boa, a minha mãe ficou muito contente, o governo ficou contente, quem não conseguiu foi eu. E aí isso cai nele como sendo ele o responsável. E não é. É o sistema todo que tem que ser mudado, né? O aluno tem que ter vontade, eu acho que imprescindivelmente a chave principal é o querer. Eu falo muito isso, você tem duas possibilidades. Eu acho que posso, eu acho que não posso. Quando eu entrei na faculdade, o meu professor de filosofia entrou na sala e escreveu isso. Se você acha que pode ou acha que não pode, provavelmente você tem razão. Eu falei, é verdade. O que eu quero acreditar? Eu posso ou não posso? Eu tenho que acreditar em alguma coisa disso. E eu passei a acreditar que eu poderia. Curiosamente, né, uma frase que mudou muito minha vida foi de uma música da Xuxa, da música Lua de Cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Faça isso acontecer então. Né? Acredite no teu sonho, porque se você não correr atrás disso, não tentar torná-lo aquilo uma realidade, isso vai ser sonho para sempre. Então acho que a gente tem que colocar isso na cabeça desses jovens hoje. Vocês podem dar a eles esse poder. Queiram, vocês têm que querer. Quando vocês quiserem, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu sempre falei isso aqui em casa e eu sempre falo isso lá fora. Estuda. Não mata não. É ruim? É difícil? É. Esse caminho é pedregoso? Tem espinhos? Tem. Mas no final tem uma coisa boa. Agora, não fazer nada é um caminho que é um asfalto, bonitinho, lisinho. Mas lá no final tem um precipício. O que você prefere? E o principal problema da nossa educação hoje, essa falta de foco da juventude, é uma responsabilidade da educação? Sim, porque eu penso o seguinte, a educação não é só a escola, certo? A educação é todo um contexto. A casa tem um papel fundamental. Eu acho que a família tem que dar esse apoio, né? Orientar os seus filhos, olha, cresça, você vai estudar, você vai crescer na vida, você precisa respeitar, e aí uma coisa que é fundamental, o respeito. Isso dentro de uma sala de aula hoje, a gente vê que isso está muito diferente do que era antigamente. Ai de mim se eu desrespeitasse um professor. Eu tinha que ter respeito por ele. Eu tenho respeito por todos os alunos. Eu posso dar bronca, sem perder o respeito. Eu tenho respeito dos alunos. Graças a Deus sempre tive, porque eles me veem como um amigo. Lógico, tem a parte do professor, que é o sargentão, né, que é aquele que cobra, que é exigente, mas ele sabe que essa exigência é, para eles, alguma coisa que vai dar uma base para eles. Então, falar que culpar a educação não é só a sala de aula, né? O aluno gosta da escola, o aluno gosta, o aluno sente falta da escola, a gente percebe isso quando chega na segunda-feira, quando chega depois das férias, eles estão doidos para se reunir, é onde eles passam a maior parte da vida deles dentro de uma escola. Se a gente analisar, o tempo que eles têm com os colegas dentro de sala de aula é um tempo maior do que eles têm com a família. Porque quanto tempo a família está junta? Se você olhar, a turma dentro de sala está muito mais horas unidas, eles almoçam juntos. Olha só. E aí em casa às vezes não almoçam juntos, às vezes são horários diferentes que não batem. Então está faltando, tem que ajustar isso aí? Tem que ajustar, mas tem que fazer esse ajuste em todos os setores. Família, governo, direção de escola, o corpo de professores e os alunos também. Tá? Mas a educação tem sim. Eu acho que a família tem uma culpa muito grande, porque nós pais, eu vou falar como pai, temos a propensão de falar o seguinte, o meu filho não vai passar, não vai ter a mesma dificuldade que eu tive. É uma coisa de proteção com os filhos. Mas acontece que eu só tenho hoje, né, o fato de eu ser professor, trabalhar
em 4 escolas, justamente pelas dificuldades que eu passei. Foi isso que me tornou forte. Agora, a gente acaba dando uma vida de facilidade para os filhos e que eles não estão acostumados com a vida dura que é a vida. A vida é dura, né? A todo momento ela está espetando você, colocando você à prova. E aí, uma coisa que eu já ouvi, que eu acho que está correto, a juventude hoje não está preparada para lidar com frustrações. Porque a primeira frustração que ela tem, a gente vê que entra no estado de depressão. E quantas frustrações nós já tivemos? E a gente levanta, quantas vezes a gente cai, a gente vai levantar, bater poeira, vamos embora, é assim que funciona. A gente tem que acostumar com isso. Agora, você vê que muitos pais só falam sim, sim, sim. Aí quando chega na sala de aula, o professor diz não. O aluno faz o quê? Mas quem é você para dizer não para mim? Se meus pais só falam sim. E aí tem que ter essa mudança. Foi dado só carinho, mas não foi dado o dever, só direito. Porque o que a gente escuta hoje é direito, 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 você tem direito disso. Tá bom, os deveres. Estão esquecendo de passar os deveres, porque todo mundo tem seu direito, mas também tem um dever de respeitar o direito do outro. Você pode falar que você é a favor disso, e eu posso falar que eu não sou. Qual o problema de eu falar que eu não sou? Isso é uma democracia. Lutamos tanto por ela, não é? E agora a gente vê tanta gente reclamando, peraí, isso é democrático. Você ganhar uma eleição é democrático, e perder também é democrático. Nós temos exemplos clássicos aí, nós temos países onde você tem uma eleição que a pessoa que perde, o candidato que perdeu, perdi. Que o nosso presidente agora tem um bom governo. Mas não, nós estamos num país onde as pessoas torcem para que dê errado. Parece que está um outro navio do lado. Não, esse navio aqui é único. O que der errado vai dar errado para todo mundo. Volto a dizer, podia ganhar qualquer dos lados. Ganhou? Deus abençoe. Tomara que faça um melhor. Porque nós estamos nesse barco, que não pode ser uma canoa furada, porque senão a gente desce também. O resultado é para todos, né? É para todos. E vamos passar um pouquinho aí para a sua área. Vamos falar de um problema que está sendo muito comentado em todas as mídias, né? As sociais e as mídias oficiais ou não, que é a questão da Amazônia. As queimadas da Amazônia são reais? Isso só acontece hoje, Fábio? Não. Tem muito boato e tem muita coisa que está correta, sim. Tá? Falar que só está acontecendo agora, essa grande quantidade, parece que vamos apagar tudo que já aconteceu na Amazônia. Lá era uma maravilha, era um paraíso do Éden. Claro que não. Sempre teve queimados na Amazônia. Agora, lógico, você tem que analisar diversas situações. Aquela região, em épocas de escassez de chuva, ali já aconteceu até do Acre ficar sem receber abastecimento. Por quê? Porque os rios baixaram tanto que apareceu banco de areia. E como é que leva mantimentos para lá se vão de navios? Isso é um problema. Né? Vegetação seca. Nós passamos por um inverno rigoroso. Esse inverno foi rigoroso. Choveu muito pouco. A maior prova disso é que nós estamos numa tarifa de bandeira vermelha na energia, porque as fontes energéticas de combustíveis fósseis foram ligadas. Então, se foram ligadas é porque a estiagem foi grande. Sim, é real o fato de nós termos uma grande quantidade de queimadas, como teve em governos anteriores. Tá? Agora, uma coisa que tem chamado muita atenção é o porquê. A gente ouve tanto falar dos ambientalistas, né, da questão do aquecimento global, aí botam culpa nas queimadas, ok. Mas por que tem as queimadas? Os madeireiros. Não, madeireiro não quer tocar fogo, porque madeireiro quer madeira, certo? A gente não, se você entrar em qualquer site, no Greenpeace, no WWF, você não lê falando sobre pecuária. Você fala que o Brasil está desmatando. Tá, então pega isso e começa a puxar. Desmatando para quê? Eu não sou vegano, eu não sou vegetariano. Mas eu tenho plena convicção que a maior parte das queimadas, não só de florestas tropicais no Brasil,
mas como também na África, na Malásia, vem para aumentar a área de pasto. Que não seja a área de pasto, seja para aumentar a área de produção de grãos. O nosso maior produto na nossa agricultura é a soja. Eu não vejo essa população comendo essa soja toda. Ah, professor, mas a maior parte da soja do Brasil vai para a China. Eu não vejo o chinês comendo soja. Vai para a China realmente. Vai virar ração de frango. Então, essa necessidade de alimentar esse frango que faz os nossos agricultores produzir cada vez mais. Então, é sim, tem um papel, né, esse consumo. É fato, a Amazônia não é pulmão do mundo, isso todo mundo já sabe, mas ainda tem aquelas pessoas que insistem em falar, tá? A Amazônia consome muito oxigênio, mas uma coisa correta, ela é uma área de sequestro de carbono, ela puxa esse carbono da atmosfera. Para você ter ideia, Hélio, o gás metano produzido pelos animais é 123 vezes mais perigoso do que o dióxido de carbono. Mas isso a mídia não fala, não é? Para você ter uma ideia, 1 litro de água, 1 litro de leite que uma vaca produz, gasta-se 1000 litros de água, porque só ela bebe em torno aí de 140 a 150 litros de água por dia. Fora isso, você tem que pensar na água para a irrigação da ração que ela vai comer. Qualquer gato ou cachorro mimado nos Estados Unidos vale mais do que uma criança pobre no Brasil. Porque vai muita área que deveria estar produzindo alimento para o ser humano, está produzindo alimento para a pecuária. Então, é uma pecuária que é meio complicado, né? Mas ninguém ataca isso, você não escuta. Por quê? Porque vai mexer com poderosos, com agronegócio. Aquela missionária americana, Dorothy Stein, morreu por quê? Pelo agronegócio, ela estava denunciando isso, silenciaram ela. Né? Então, é fato sim, existe a queimada, o Brasil tem que se movimentar, todo mundo tem que reclamar sim, mas a gente só tem que ter cuidado. A Amazônia é nossa. Dentro do limite territorial do Brasil, a Amazônia é nossa, a soberania é nossa. A gente viu muito estardalhaço, muito falatório do presidente da França. Sim, pode falar sim. Agora, aquilo que eu te falei, as pessoas têm que entender um pouquinho até de geopolítica. A França é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Automaticamente nós somos um dos maiores concorrentes dele. Então, se nosso produto não chegar na França, não chegar na Europa, por um embargo comercial que era o tentou orquestrar, ganha eles. E o produtor rural deles, eles ganham muitos subsídios agrícolas do governo. Eles não conseguem ter um grão tão barato como nós temos. Então eles têm que ter ajuda do governo. Só que o Estado francês hoje está arrecadando pouco. Se arrecada pouco, não tem como passar os mesmos subsídios para o agricultor deles. Aí o agricultor dele vai começar a reclamar. E o Macron não pode ficar mal com o agricultor. Começa a atacar essa situação. Essa história da queimada da Amazônia foi ótimo para eles. É um discurso bacana. Que os outros governantes do famoso G7 perceberam a jogada dele, que era uma jogada mais política do que ambiental. Temos que cuidar da Amazônia. Mas lembrando que ela é nossa. E analisando as tomadas de decisão do governo Bolsonaro, podemos considerar que o Brasil está no caminho certo? Ele está tentando. Eu acho que ele está tentando. E na medida que ele tente colocar esse trem no trilho correto, isso mexe com muita gente. Mexe com quem não queria que desse certo, quem ganhava com a coisa errada. Então incomoda. Não vai ser o Bolsonaro que vai dar jeito no país. Não vai. Se o país tiver que melhorar daqui a 40, 50 anos, se alguém chegar para mim lá no além e falar, olha, passaram 60 anos e o Brasil melhorou, que bom. É porque nós tivemos presidentes que sucederam e que querem a coisa boa. Basta fazer a coisa correta. Não desvie verba, que vai sobrar verba. Dá para fazer todos os projetos. É só pensar e fazer a coisa certa. Agora, que ele vai cometer erros? Vai.
que ele fala muita bobeira, muita besteira, fala, deveria ficar mais calado e trabalhar mais. Eu também concordo com isso. Não deixa o filho falar, fala muita besteira. Isso atrapalha o plano de governo. Ele não está mais em campanha. Porque enquanto campanha as pessoas queriam ouvir isso, né? De mudança. Tá ok, ele já ganhou. Agora toca o barco para frente. Vai mexer com muita gente? Vai. A reforma da Previdência, um mal necessário. É um mal necessário. Graças a Deus as pessoas estão vivendo mais. Então, se estão vivendo mais, tem que ter uma arrecadação maior. Então você tem que fazer uma mudança. Antigamente as pessoas se aposentavam, morriam muito cedo, com 59, 60 anos. Hoje não, hoje você vê as pessoas bem, né? Você vê hoje pessoas com 80 anos que estão frequentando a academia da melhor idade. Que bom, que fantástico. Mas isso tem um peso, claro que tem um peso. Né? Um país vai ter que gastar muito dinheiro, ele não tem como arrecadar isso. Vivemos hoje uma economia em que a geração de emprego caiu. A modernidade aconteceu, muitas fábricas se modernizaram, colocaram máquinas. Então, houve um desemprego, substituiu mão de obra humana que pagavam por esses impostos, que era a arrecadação, aumentava a arrecadação. Hoje não. Então, tem que pensar nisso também. Agora, falando aqui para nosso terra, Guapimirim, quais os principais problemas nossos e tem solução? Temos solução? Para mim, o principal problema hoje do Guapimirim é a geração de emprego. Ataca isso que as coisas melhoram. Nós temos um governo eleito democraticamente, a população elegeu o prefeito Zeli Tringuelê, e eu vou voltar a dizer, temos que acreditar que melhore. Eu não posso ficar torcendo para a coisa dar errada. Para quê? Para depois falar assim, eu te disse, eu te falei? Não posso. É o nosso prefeito. Nós temos uma Câmara dos Vereadores que foi democraticamente eleita. Se a pessoa não está satisfeita, mude o seu voto. Não fique votando na mesma pessoa. Ninguém que está lá pegou a cadeira e sentou, é a dança das cadeiras, vou sentar primeiro. Não, foram eleitos. A geração de emprego, para mim, é o caminho principal. Porque a partir do momento que os investidores começarem a olhar para Guapi, e Guapi tem tudo para ter investidores aqui. Nós temos a localização perfeita. Nós podemos ir para o Rio de Janeiro, podemos ir para Minas Gerais, podemos ir para a Bahia, podemos ir para o Espírito Santo. A localização é ótima. A gente percebe que basta ter uma captação, certo? Pessoas que consigam atrair essas empresas, tem que ter incentivos fiscais? Lógico que tem que ter. Isso não é problema não. Você pode muito bem baixar os impostos com a empresa. Isso não é problema nenhum. Essa empresa vai vir e junto com ela virão outras. E que essas outras vão também ajudar a aumentar a arrecadação do município. Ganha todo mundo. Você vai ter geração de emprego, você vai tirar da rua muita gente que está ociosa. Isso aí automaticamente já mexe até na criminalidade da cidade. Melhora a distribuição de renda. O comércio vai ter o dinheiro circulando, vai ter a geração dos empregos indiretos, que uma empresa que gere, um exemplo, que gere aí uns 200 empregos diretos, ela vem pelo menos uns 1.500 indiretos, porque o local vai modificar. Que seja até um emprego informal que foi criado. Emprego informal, a pessoa que é um camelô que vende algum produto ali, o emprego informal, o dinheiro informal, mas ele vai pegar esse dinheiro, que é legal, é tão bom como de qualquer outro, e vai no mercado. Aquele camelô pode não ter pago o imposto, mas ao comprar comida no mercado, agora aquele mercado vai ter arrecadação maior e a prefeitura vai receber mais impostos. E o imposto dele chega lá na frente. Vai chegar, com certeza. Muito bem. E qual é o Guapimirim que queremos? Eu espero que... O que eu quero, na verdade, é um Guapimirim que tenha possibilidades. Que nossas crianças, nossos jovens possam escolher o que fazer. Porque aumentando essa economia local, aumentando a renda local, nós vamos ter faculdades olhando para isso aqui.
Volto a dizer a localização. Vai poder vir gente de Teresópolis, de Nova Friburgo, de Cachoeira, de Macacu, de Magé, estudar aqui. Isso faz com que a região seja um polo de mão de obra qualificada. É isso que eu gostaria muito de ver em Guapimirim. Nós temos tudo aqui. Eu me lembro que quando mais jovem, eu lia nos carros Paraíso Ecológico. Nós fomos cantados na escola de São Clemente, se eu não me engano, não é? Eu conto muito para os meus alunos, falei, gente, depois do desfile, aqui teve vans que vinham para Guapi, de turistas que escutaram isso na Sapucaí, no Sambódromo. Nossa, que lugar é esse, que é o Paraíso Ecológico? E vieram para cá para buscar informação. Chegaram aqui, não tinha ninguém para dar informação. Naquela época, não tinha nada de guia turístico aqui. Curiosamente, hoje nós temos uma cabine na entrada de Guapi que não funciona. Se o turista chegar ali para pedir uma informação, vai perguntar para quem? Não tem, só se for perguntar. Um novo posto de gasolina que tem ali, em que nós temos tudo. Nós temos potencial para ser uma cidade turística. Nós vamos continuar tendo potencial por resto da vida. Esse potencial tem que ser explorado. Muitos turistas vêm para cá, passam direto pela estrada e vão para o Parque Nacional. Vão visitar o Museu Vô Marte. Nossa Senhora, isso é Guapimirim. E por que esse turista não entra na cidade? Ao entrar na cidade, vão gastar dinheiro. Nós temos pousadas. Falta política pública. Falta uma política pública de incentivo ao turismo. Isso é fundamental também. Porque não adianta só a gente ficar falando, nossa, Guapimirim tem água, tem florestas. Nosso município é um dos poucos municípios do Brasil que tem 3 unidades de conservação, uma municipal, uma federal, uma estadual. E aí? Nós temos a APA Guapimirim, nós temos o Centro de Primatologia, nós temos a Parnaso. E não vamos aproveitar esse potencial? Vai ficar sendo potencial para sempre. A Guapimirim que eu quero é ver isso aqui com uma economia bastante dinâmica. E nós temos tudo para isso. O turismo, em muitos países, o turismo hoje é o que dá mais dinheiro. Se você olhar a França é o país mais visitado do mundo. Olha o quanto de emprego que é gerado por esse fato. Nós temos aqui, no meio da mata, nós temos trilhos, que é da nossa ferrovia, que é até Teresópolis. Em outros locais, isso estaria preservado para as pessoas visitarem. Você vai em certos locais, em certos municípios, você vai para uma festa do tomate. Olha, festa de tomate. E por que nós não temos uma festa do inhame aqui? Da banana? Alguma coisa assim. Começamos com um festival de inverno que parou. E justamente quando estava engrenando. No primeiro festival de inverno não deu tanta gente. Mas já no segundo eu me lembro que tinha fila, engarrafamento até a entrada de Guapi. E aí parava. Você tem que estimular isso aí. Porque não é só o gasto com a festa em si, o comércio ganha. Isso gera e circula o dinheiro dentro da cidade. Muito bem. Agora, você tem político na família, né? Sua mãe já foi candidata a vereadora uma certa vez. Já pensou alguma vez em entrar para a carreira política? Nunca. Por quê? Nunca. Eu amo política, adoro política, mas eu não me vejo político. Eu não vejo político porque eu acho que ao chegar lá dentro, eu vou bater de frente com esse sistema. E isso vai me dar uma decepção muito grande. Eu prefiro ficar do lado de fora, ensinando meus alunos como se proteger dos políticos. Leia O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que foi criado para ensinar o líder italiano como ser líder. Mas, na verdade, qualquer um italiano que lesse aquele livro ia se defender, aprender a se defender do político, sabendo que tudo que ele faz é política. Então, eu tenho meus familiares, sim, como você falou, minha mãe foi candidata, mas eu tenho um casal de tios que foram deputados por muitos anos. Minha tia foi 6 mandatos consecutivos, 24 anos, então a política, a casa dela você respira política. Eu tive a felicidade de estar numa reunião na casa dela, em que estavam Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, Antônio Garotinho, Vivaldo Barbosa e tinha mais um outro que eu não me lembro. Lá no início dos anos 80, no início do PDT. E meu tio falou,
fica sentado no cantinho aqui, você nunca mais vai esquecer desse dia. E realmente eu não esqueci. E eu sempre gostei de ler sobre a política, porque a gente tem que aprender o que é isso, a gente precisa dela. É um mal necessário. Tá bem. É um mal necessário. Agora, no finalzinho da nossa entrevista, Fábio, uma grande alegria. Nossa, tem muitas. Muitas. Eu tenho que escolher uma? A maior de todas, talvez? Bom, eu vou ter que dividir essa aí, né? Porque como eu tenho um certo tempinho de estrada, então são intensidades diferentes. Numa época foi muito intensa, hoje não seria tão mais. Mas eu vou pensar dos últimos fatos. A minha filha e o meu filho na faculdade foi uma alegria muito grande. E ela me deu ainda uma outra, que foi uma complementação, que foi ser contratada por um dos maiores hospitais aqui desse país, né, o que operou o presidente Bolsonaro. E ela foi contratada. Aquilo para mim foi um momento de muita alegria, porque é a maior prova daquilo que eu sempre lutei: estude que você vai conseguir vencer, as coisas acontecem, né? Meu filho hoje faz a faculdade dele e eu vejo que também ele tem esse brilho, né, de querer vencer. Isso para mim é uma felicidade que não tem preço, não. E uma grande decepção. Uma grande decepção. A grande decepção, para falar decepção mesmo, parece que é uma questão política. Mas uma grande decepção que eu tive na minha vida foi um dia eu ter militado pelo PT. Ter acreditado na figura do senhor Luiz Inácio, numa época que eu era metalúrgico. Naquela época, todas as conquistas sociais foram fantásticas. Eu via o Lula lutando como sindicalista e eu falo, nossa, esse cara um dia virá como um grande líder. E veio. Eu votei nele no primeiro mandato, votei nele no segundo mandato, votei na Dilma por ele. E aí tudo aquilo caiu por terra. Então muita gente fala, você não gosta do PT, você é contra o PT. Eu falo, você não sabe a minha vida para você me criticar isso. Eu sempre mostro isso em sala, eu tenho no meu estojo uma estrela daquela época. Para você ter a estrela do PT, você tinha que comprar. Era dessa forma que o PT conseguia recursos, com a militância. E eu ando com ela. Eu gosto do PT, entendeu? Mas aquele PT, velha guarda, vamos dizer assim, nem eles gostaram dos rumos que o partido levou. E aí fundaram o PSOL. E aí, para mim, essa é a grande decepção. Os outros não têm nada. Mas eu volto a dizer, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Mas esse fato, para mim, foi fundamental. Um sonho. Um sonho. Os sonhos que eu tive foram realizados, né? Meu crescimento profissional, ter minha família. O sonho que eu tenho hoje é ver que meus filhos tenham uma família deles e que eu possa, quando eu partir, eu olhar para trás e ver que foi bem feito o trabalho. Existe um filme, e eu sou muito de filme, falo muito isso em sala, um filme do Tom Hanks, dirigido por Steven Spielberg, que é o Resgate do Soldado Ryan. No final do filme, né, o Tom Hanks, ele chega para o soldado e fala, faça a sua vida valer a pena, porque muitos homens morreram para salvar a tua. E aí no final do filme, ele chega para a mulher dele e ele, já bem velho, ele pede para que ela confirme, a minha vida valeu a pena. Então eu tenho colocado muito isso na minha cabeça. Eu quero chegar lá na frente, olhar para trás e falar, tudo que eu pude fazer de bom, eu fiz. Então eu sempre quero fazer coisas boas para eu deixar pelo menos um legado, que a gente deixa como legado é o nosso nome. Graças a Deus, né, como você iniciou a nossa entrevista, você falou que de expert, eu não me considero expert, eu sou apenas um curioso da geografia e que eu busco melhorar. Não existe esse expert, mas existe aqueles que querem melhorar sempre, isso eu quero. Esse é você. Esse sou eu.
O que você fez no passado que, se tivesse que voltar no tempo, não faria novamente? Só uma coisa, e todos os meus alunos sabem o que eu falo, que me perguntam isso às vezes. O dia que eu decidi sair da Marinha, se eu tivesse que consertar alguma coisa, seria aquilo. Mas se eu tivesse mudado daquilo, eu não seria o que eu sou hoje. Não teria minha família, seria uma vida completamente diferente. Mas eu só falo isso porque eu teria me aposentado há uns 4 anos atrás, se eu ficasse direto na Marinha. Mas é a única coisa que eu mudaria. Mais nada. Mais nada, mais nada. Tudo que eu fiz, os meus erros, deixa. O tempo consertou, aprendi com os erros, né? A gente sempre aprende com ele. Mas a única coisa que se eu tivesse que mudar seria isso. Mas não. Muito bem. Agora, Fábio, olhando para aquela nossa câmera da verdade, gostaria que você deixasse aí para todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando, e também, principalmente, para a nossa juventude, a sua mensagem. Eu falo o seguinte, né? Espero que vocês acreditem mesmo em vocês, mas que levem isso como verdade absoluta. Façam isso acontecer. Não é simplesmente falar que eu posso, mas não vivenciar isso. Né? Tenham uma vida saudável, tá? Que isso é importante. Curtam, saibam dividir, não é só também estudar, tem que viver, porque a vida da gente ela passa rápido e vocês vão chegar rapidamente a uma vida adulta, e eu espero que vocês tenham também a possibilidade, né, de formar suas famílias e junto com os seus também terem esses momentos felizes, como eu relatei aqui que eu tenho também. Obrigado a todos. Assim foi o nosso Acontecendo Visita de hoje. A todos, muito obrigado. Até sexta-feira que vem, quando estaremos na casa de mais algum morador de Guapimirim, levando as suas ideias, a sua história de vida. Boa noite, até lá. Acabou? Então tá.